saudamos a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e que, havendo efetuado a nossa eterna redenção, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia! E ele recebeu um nome que há acima de todo nome, diante do qual se dobram os joelhos dos que estão nos céus, anjos, dos que estão na terra, homens, e debaixo da terra, demônios, e todos confessam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é mais excelente do que os anjos, porquanto herdou um nome mais excelente do que eles. Porque a qual dos anjos Deus disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. Mas quando introduziu o primogênito do mundo, disse: Todos os anjos de Deus o adorem. Ele é maior do que Moisés, porque maior do que a casa é aquele que a construiu. Ele é maior do que Arão, que teve o seu sacerdócio impedido pela morte, mas ele é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, e está à direita de Deus e intercede por nós. E o seu sangue fala mais alto do que o sangue de Abel, que clama por justiça, mas o sangue do Cordeiro unigênito do Pai clama por misericórdia. A sua face adorada está nos céus, e os serafins celebram a sua santidade, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Bendito seja o seu nome para sempre. Agradecemos a Deus de todo o coração pela oportunidade que temos de estar na sua presença para adorá-lo em espírito e em verdade. Também agradecemos ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, pela oportunidade que tem nos concedido de estarmos cooperando no santo trabalho do Senhor. É sempre um grande prazer poder estar em São Lourenço da Mata, estar aqui com o pastor setorial, o pastor Valdemir Farias, e nesta noite também está com o pastor que coopera com o nosso pastor presidente ali no setor de Moreno, o pastor Alberto Inácio, bem como toda a igreja que está aqui reunida para celebrar a santidade do Senhor. Quantos dizem amém? Meus queridos, quantos trouxeram a Bíblia, podem levantá-la em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, Coisa boa. capítulo de número 18, é o que nós vamos estar lendo com os irmãos. Vamos ler o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 7 e versículo de número 8. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, o meu senhor Elias? E disse ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis aqui está
Elias. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Meus queridos irmãos, para esta ocasião, sob a orientação do pastor, tem sido escolhido um tema: jovens determinados a transformar a sua geração, ou esta geração. E como base para este tema tem sido escolhido o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, o versículo de número 24, que todos nós sabemos que trata de um personagem, de um homem de Deus bastante conhecido da cristandade, que foi o profeta Elias. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 17, antes de estarmos trabalhando o capítulo 18, nós entendemos em qual contexto se encontrava Elias, ou em qual contexto se encontrava o povo de Israel, quando Deus levantou este profeta para ser o porta-voz da sua palavra. Ora, nós sabemos que por causa do pecado de Salomão e por conseguinte por causa do pecado de Roboão, Israel sofreu uma partilha. Foi dividido primeiro fisicamente, reino do norte e reino do sul, depois politicamente, Roboão e Jeroboão, e também ocorreu a cisão ou a partilha espiritual, onde as 10 tribos elas foram persuadidas a adorarem Samaria, onde Jeroboão colocou 2 bezerros de ouro para serem adorados, a fim de que o povo não fosse para Jerusalém para adorar o Senhor, temendo que este povo se amotinasse com Roboão e lhe tirasse o poder. De modo que esse contexto nos mostra um período de crise na vida de Israel. Quando nós falamos sobre esta palavra crise, não estamos falando de algo novo, inusitado. Muito pelo contrário, essa é uma linguagem até corriqueira nos dias atuais. O nosso dicionário diz que crise é uma fase difícil ou uma situação grave na evolução das coisas. Isso significa dizer que algo estava caminhando bem, mas de repente veio uma crise e aí tirou as coisas da sua evolução normal, desequilibrou. E nós somos informados pela Bíblia, nesse contexto em que estava Israel, pelo menos 3 tipos de crises que Israel estava enfrentando. A primeira crise foi uma crise política. Os reis que vieram no reino do norte, principalmente, foram reis ímpios, que quando assumiam o poder, ao invés de, liderando o povo, conduzirem esse povo para mais perto de Jeová, eles faziam com que o povo idolatrasse, adorasse a imagens de escultura, obra das mãos dos homens. E o líder, fazendo assim, fazia com que todos os seus liderados, ou uma boa parte dos seus liderados, desse as costas ao único e verdadeiro Deus. Então a primeira crise que se instalou no Reino do Norte foi uma crise política. Sempre que um monarca se levantava, era um monarca ímpio,
era um monarca apóstata que se rebelava contra o Senhor. Por exemplo, em 1 Reis 17, 23, você pode ver na sua Bíblia, a Bíblia nos diz que no ano 31 de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. O versículo 25 nos diz: e fez Omri o que era mal aos olhos do Senhor. E ainda diz mais a Bíblia: e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Não bastasse ele ser uma pessoa rebelde à voz de Deus, ele conseguiu superar a rebeldia dos que lhe antecederam. E aí, quando ele falece, há uma expectativa de que se levante alguém que possa conduzir o povo a Deus, mas não acontece assim. A crise política se instala de uma maneira que, com a morte de Omri, vem o seu filho Acabe e continua a conduzir o povo por caminhos que desagradavam e desagradam a Deus. Você pode ver, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 31, o que nos diz o historiador no livro do registro dos reis de Israel. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel. Não bastasse ele ter também superado a maldade dos que lhe antecederam, ele fez um casamento infeliz. Ele casou-se com uma mulher apóstata, com uma mulher rebelde à vontade de Deus, com uma mulher que era nada mais nada menos do que a sacerdotisa de um deus pagão chamado Baal. Alguns tradutores ou estudiosos dizem que o nome Jezabel significa casta, mas outros dizem que significa monte de lixo. A expressão Jezabel vem do hebraico Izebel, da onde surge a expressão Zebul, de Baal Zebul, o príncipe dos demônios. Daí a gente percebe o caráter desta mulher maligna, com quem Acabe, que já era mau, havia se aparentado. E isto desagradou ao Senhor, de maneira que ela trouxe consigo para o reino do norte, casando com Acabe, o culto a Baal, e fez com que Acabe, que já era idólatra, reverenciasse como Deus principal a Baal, conforme nos diz a Bíblia, filha de Ebibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Era uma crise política terrível que o reino do norte estava enfrentando. Também estava passando por uma crise na moral, por uma crise de inversão de valores. Quando não chovia sobre a terra, Acabe ordenou ao seu servo que procurasse água, mas não para as pessoas que estavam com ele, senão para os animais. Acabe estava mais preocupado com o bem-estar dos seus animais do que com as pessoas que com ele assistiam no palácio. Você pode conferir isso em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 5.
5: E disse Acabe a Obadias: vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. Perceba a gravidade desta crise. Preocupar-se mais com o bem-estar de animais do que com o bem-estar de homens e mulheres. Israel também estava passando por uma crise espiritual. Havia deixado de adorar de forma perfeita ao único e verdadeiro Deus, para adorar a Baal, para cultuar ao Senhor das moscas, como ele é intitulado. De maneira que, quando Elias no Monte Carmelo disse ao povo em 1 Reis 18:21, se Baal é Deus, serviu; se o Senhor é Deus, serviu. Ele esperava uma resposta do povo, mas a Bíblia diz que o povo não lhe respondeu palavra. Isso nos mostra que o povo já não sabia mais quem era Deus. Isso nos mostra uma degradação moral e espiritual em grande escala. Isso nos mostra uma morbidez espiritual. Isso nos mostra que a temperatura espiritual de Israel nem era fria, nem era quente, era como Laodiceia, estava morna. O povo estava indeciso. O povo não sabia mais quem era Deus e quem deveria representar o Deus verdadeiro, e quem deveria conduzir o povo apóstata para perto de Deus. Havia também se comprometido. Nós sabemos que o profeta é a voz de Deus na terra, e se esperava do profeta que ele fosse fiel e falasse a palavra do Senhor. Mas Jezabel, ela tratando de fazer com que o povo não ouvisse a voz do Deus verdadeiro, ela resolveu fazer uma negociata com os profetas do Senhor, porque intentou no seu coração matar todo aquele que dissesse ser profeta do Deus verdadeiro, e aquele que temesse por sua vida deveria fugir ou aceitar a proposta de Jezabel. E a proposta dela foi a seguinte: eu não mato vocês desde que vocês venham morar no palácio. Nós encontramos isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo de número 10. Outra proposta de Jezabel é que, além de eles estarem assistindo o rei Acabe no palácio, os profetas do Senhor, eles deveriam comer na mesa de Jezabel. Logo se entende que aquela comida que eles comiam eram oferecidas a Baal, e comer na mesa fala de aliança, porque mesa fala de pacto, de aliança. Jezabel disse, ou propôs: eu não mato vocês desde que vocês venham para o palácio e comam na minha mesa. E tem mais: se vocês fizerem isso, eu só vou pedir algo em troca, só uma coisa. Aleluia. Eu só pedir uma coisa em troca, para vocês não morrerem, viverem no palácio e ter comida, já que aí fora está uma seca terrível. Aqui vocês não vão passar fome, vocês vão comer na minha mesa. Eu só vou pedir algo em troca. Vocês vão profetizar só o que eu gosto de ouvir. Vocês vão falar apenas aquilo que agrada o rei. Foi por isso que, quando Acabe reuniu-se com os
comprados disseram: Pai, que Deus é contigo. Inclusive um dos que eram líderes, Zedequias, filho de Kenana, pegou um chifre e bateu no chão e disse: assim tu vai ferir os sírios, até de todos o consumir. Mas no meio dessa anarquia, no meio dessa crise política, dessa crise moral, dessa crise espiritual, onde os profetas que deveriam falar a palavra do Senhor estavam comprados, Deus tinha ainda profetas que falavam a sua palavra. Presença do Senhor. E Deus estava querendo levantar uma pessoa, não que ficasse nos bastidores, porque nos bastidores ele já tinha 7.000 que não se dobraram. Ele tinha Micaías no palácio, ele queria um que estivesse no meio do povo. E quando Deus quer levantar alguém, ele não procura uma grande metrópole, pode até procurar, mas na maioria das vezes ele vai para lugares simples. Em 1 Reis 17, ele vai em Gileade, uma pequenina cidade chamada Isbé. E lá, entre os moradores de Gileade, ele resolve separar um rapaz. Ele resolve separar o homem. A Bíblia nos diz que Deus chama pessoas para a obra. Eu gosto da expressão chamar, porque ela significa convocar alguém para que venha. Deus olha para o reino do norte e diz: eu vou chamar. E eu já quero abrir um parênteses esta noite para todos nós. Deus já tem chamado muitas pessoas para a obra, mas muito mais Ele fará nesses últimos dias da igreja. Deus vai gritar dos altos céus, chamando crentes, chamando jovens, chamando pessoas para falar a sua palavra. Portanto, prepare os ouvidos, porque as suas madrugadas não serão mais as mesmas. Se prepare para ouvir a estridente voz de Deus dizendo: levanta, dobra o joelho, que eu quero fazer algo contigo novo, 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 novo. Mandar a sua grande regalácia, pereba, diga comigo: Deus chama. Deus chama para a salvação. Mateus 11, 28, João 7, 37. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quem já recebeu a chamada da salvação aqui? Quem tem sede, vem a mim mesmo, Ele chamou. Deus chama para sofrer, para participar de uma vida de sofrimento, de cruz. Mateus 16, 24 e 25. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si, tome sobre si a sua e me siga. Ele chama para a obra. Mateus 28, 19, ele ordena aos discípulos para ir e ensinar as nações. Marcos 16 e 15, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Essa chamada é para todo salvo. Agora, existe a chamada para a salvação, para participar dos sofrimentos de Cristo, para a obra
de evangelização. Agora, dentro da chamada para a obra, existe uma que não é para todo mundo. É a chamada específica. E o nosso dicionário diz que específico é exclusivo, especial, fora do comum. Está preparado para isso? Tem jovens aqui que Deus tem uma chamada fora do comum. Lá no ventre da mãe não tinha nada ainda. Deus disse: já santifiquei, e as nações já dei por profeta. A respeito da sua chamada. Deus tinha levantado ele para provar que Baal não era coisa nenhuma, que Jeová é quem era Deus. Se prepara, porque Deus vai te levantar para isso, para mostrar que Padre Cício não é nada, que São Severino do Ramo não é nada, que Nossa Senhora de Fátima não é nada. Deus vai te levantar para mostrar que só Ele é Deus, 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 só Ele! Deus vai fechar terreiro de macumba. O pastor vai lá abrir congregação da Assembleia de Deus. Cidade de Tisbé, em Gileade. Ele exerceu seu ministério no Reino do Norte, um lugar mais difícil. Onde é que Deus vai te colocar? Um lugar mais difícil. Durante o reinado de Acabe e Jezabel, ele, segundo as informações da Bíblia, tinha uma força fora do comum. Te prepara. Deus vai te dar uma força fora do comum. Quem sabe você está nesse congresso, eu estou tão fraco. Te prepara, Elias. Deus vai te revestir como revestiu Miqueias, e ele disse: eu estou cheio da força do Senhor. Nunca mais você cai. Receba essa palavra. Nunca mais você cai. Aquele projeto que o diabo elaborou, desenhou no papel, dizendo: eu vou derrotar ele. Jeová amassou e está jogando na lata do lixo. E está dizendo: receba a força, receba a força, receba a força, receba a força.
tudo é possível. A atmosfera para milagres. Vai te dar um saculejo tão grande esta noite de poder. Está descendo a partir de agora. Está descendo um óleo de consagração sobre a tua vida tão grande, tão grande. Recebe, recebe, da cabeça aos pés, descendo. É óleo do céu. Vai vir com dons espirituais. Recebe a graça de Deus. Recebe a presença e o investimento de Deus. Poder de Deus! Ele já começa a arrancar caroço. Está me dizendo aqui esta noite: eu estou tirando o caroço. Já começo a fazer a partir de agora, para o meu nome ser glorificado. Receba a cura de vida em nome de Jesus. Deus vai te arrancar daquele lugar pequenino. Vai te usar no estado de Pernambuco. Depois daqui ele vai te usar para as nações. Eu gosto de passear na Europa. Tu anda de pé aqui em São Lourenço, mas ele vai me levar nos aviões. Do Espírito, da direita para a esquerda, sopra, sopra dentro do Espírito, vai com dores, começa a batizar aí, sentado, 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 começa a soprar, 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 vai batizando aí, sentado, com o Espírito, para matar solidificado, sobre a boca e seja batizado agora, em nome de Jesus. Seja batizado agora em nome de Jesus. Diga comigo, Deus chama. Diga de novo, Deus chama. Se prepara para ouvir Deus te chamando. Se prepara. Afina os ouvidos. Deus vai te chamar. Vai te incomodar. De madrugada ele vai dizer: eu quero você na campanha, eu quero você na campanha, eu quero você na campanha, eu quero você na campanha. Eu quero você na vigília, eu quero você no jejum, eu quero você na oração, eu quero você lendo Bíblia, lendo Bíblia, lendo Bíblia, lendo Bíblia, lendo Bíblia. Você não vai aguentar, a voz vai ficar gritando no seu
nos chama. Diga comigo, Deus respalda. Mais forte, Deus respalda. Quando Deus chama Elias de Tisbé, ele não se levanta porque quer, ou porque achou bonito ser profeta, vou me levantar. Não, ele foi respaldado. Quando ele compareceu diante de Acabe, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou. Ele estava querendo dizer: eu não vim aqui por mim mesmo, porque ser profeta é coisa difícil. Se fosse por mim, eu estava lá em Tisbé. Mas o Senhor que está vivo, em cuja presença eu estou, foi ele que me chamou. Deus respalda. Moisés disse a Deus: eu vou a Faraó e aos filhos de Israel em nome de quem? Eu tenho que ir respaldado. Qual é o teu nome? Que lhes direi? Aí Deus mostra: quer saber meu nome? Quer? Assim dirás aos filhos de Israel: diga a eles que eu sou que enviou. Peraí, Deus. O Senhor disse eu sou, mas não disse o que era. Porque sempre que a gente pergunta a alguém o que é que você é, se ele for um médico, né? Ele diz: eu sou médico. Se for professor, ele vai dizer: eu sou professor. Aí Deus diz: eu sou o que eu sou, e não disse o que era. Porque se Deus dissesse que era médico, ele era só médico. Aí Deus disse: eu sou, e deixou reticência. Coloca qualquer coisa aí que eu sou. Eu sou, Moisés, tudo aquilo que você precisar que eu seja. Quer paz, eu sou Shalom. Quer cura, eu sou Rafá. Quer bandeira, eu sou Nissi. Tá na batalha, eu sou Salvador. Quer misericórdia, eu sou Micabisqui. Eu sou. Você vai respaldar. Porque para Ismael, que estava adorando a Baal, o Senhor saiu em cena, né? Mas ele chega dizendo: olha, o Senhor está vivo. Vive o Senhor. E outra coisa, em cuja face eu estou. Aí ele diz assim: olha, nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá sobre a terra. Deixa a sua Bíblia em 1 Reis 17 aberta. Porque Elias profetizou que Deus ia trancar o céu. Por quê? Porque Baal era reverenciado como Deus na tempestade. Difundia-se a ideia de que ele era responsável pelas chuvas. E aí o povo de Israel vivia na agricultura e precisava das chuvas. Aí, como o povo pensava que era Baal quem mandava chuva, ou foi persuadido a entender assim, Deus manda o profeta lá e você vai dizer que não é Baal coisa nenhuma que manda na chuva. Você vai profetizar que não vai descer chuva e nem orvalho. Orvalho é mais difícil ainda do que a chuva, porque orvalho é neblina. Às vezes não chove, mas vem aquela garoa, né? Mas nem a garoa ia descer. Deus disse: eu vou trancar tudo para não passar uma gota de água, para eles saberem que Baal não manda em coisa nenhuma, e quem controla todas as coisas sou eu.
A gente vê, por exemplo, ele não profetizou isso de si mesmo. Apesar de ele ter dito, se não segundo a minha palavra, ele estava embasado em Deuteronômio 28, versículos 23 e 24, aonde Deus disse através de Moisés a seguinte expressão: e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra o pó e poeira dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Deus já havia dito através de Moisés que quando o povo pecasse, Deus ia tornar o céu de bronze. Então o profeta estava respaldado pela palavra do Senhor. Segundo Crônicas 7, versículo de número 14, Deus disse a Salomão: se eu fechar os céus de modo que não venha chuva. Olha, Deus já estava lembrando novamente o que foi escrito em Deuteronômio. E sempre que o povo transgredisse contra ele, Deus punia, fechando os. O profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 10 e 11, do seu livro, é usado por Deus para dizer que Deus também tinha controlado as chuvas para que não chovesse sobre a terra, porque o povo se prontificou em construir as suas casas e esqueceu o altar do Senhor. Então, o profeta Elias estava respaldado na palavra do Senhor, apesar de ter dito, segundo a minha palavra. Aí a gente vê que Deus, Ele chama, aí a gente vê que Deus respalda. Elias foi do nome do Senhor. E em terceiro lugar, a gente vê que Deus supre. Diga comigo, Deus supre. E o que é suprir? Suprir é prover, abastecer. Sempre que Deus chama uma pessoa, além de chamar, Ele respalda essa pessoa e Ele supre. Tudo que a pessoa precisar, Deus manda. Não tenha medo da chamada de Deus, tenha temor, medo não. Porque se Deus chama você, Ele chama, Ele respalda e Ele supre. Aquilo que está faltando para Deus te usar, Deus vai mandar. Por exemplo, quando o profeta profetizou que durante tempo, se metade de um tempo, linguagem profética para 3 anos e 6 meses, não haveria chuva sobre a terra, até ele mesmo sofreu com o resultado da sua profecia. Não havendo chuva, não aduava a terra, que produz o trigo, as árvores frutíferas. E aí o povo começou a padecer necessidade, mas Deus não deixou o profeta morrer de fome. Os que se venderam para comer na mesa de Jezabel, se venderam também porque tinham medo de passar fome. E Deus deixou de cuidar daqueles que Ele chama. Deus supre. Deus cuida. Nem que você seja só como Daniel, chuchu, cenoura e água, mas fica mais bonito do que aqueles que comem dos manjares e das finas iguarias de Nabucodonosor. Mas Deus supre, não deixa faltar. Aí Deus diz a ele, 1 Reis 17, versículo 2 a 7. E veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Enquanto
as pessoas estavam com carências materiais. Deus disse ao profeta: esconde-te e vai ao ribeiro de Querite, porque Deus sustenta de duas formas: na horizontal e na vertical. Deus, quando supre a necessidade de uma pessoa, Ele supre com material e com espírito. Tem coisas que Ele faz através de coisas físicas, e tem coisas que Ele faz de forma sobrenatural. O ribeiro de Querite fala de uma provisão física. O ribeiro já estava lá, a água estava descendo, era só pegar com a mão e beber. Agora, os corpos trazerem comida era uma provisão miraculosa. Quando Deus chama, Ele respalda e Ele supre. Todo mundo com carência de comida, mas o profeta tinha água do ribeiro. E pela manhã e pela tarde, Deus fez uma coisa que não tem quem explique isso. Porque os corvos são bichos carniceiros. Eles comem carniça, e a lei proíbe comer corvos porque são considerados animais impuros. No entanto, Deus separou uns e disse: não, vocês vão ser os garçons do meu profeta. Deus poderia usar uma pessoa, sim ou não? Mas se uma pessoa fosse vista entrando no lugar onde Elias estava, Acabe não estava procurando para matá-lo? Ia saber que movimentação é essa, gente indo e vindo ali lá para o lado do ribeiro de Querite. Ia saber onde o profeta estava escondido, e Deus queria preservar o profeta. É tanto que Obadias disse: meu Senhor, dizendo a Elias, até em outros reinos Acabe mandou eu te procurar, fazendo ele jurar se Elias não estava lá com eles. Ele mandou te procurar para te matar. Por isso que Deus disse: esconde. Olha, Deus não só supre a necessidade, Ele livra. Quem Ele chama, Deus esconde. Se o inimigo pudesse, não tinha um jovem aqui nesse grande coral. Não tinha. Se o inimigo pudesse, você não estava nesse congresso esse ano, mas eu disse: esconde-te. Aí você diz aonde? Ele disse: aqui, no Salmo 91, diz que é para você se esconder. Aqui se esconder aqui, ó, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Se esconde aqui. Por isso que Davi disse: no dia da adversidade, Ele me ocultará no recôndito do seu tabernáculo. Deus esconde, o inimigo fica girando, fica medo ao redor. Cadê ela? Cadê ele lá na vigília, ele na oração, ele lê na Bíblia? Eu não acho ele, acho não. Acha não, porque Deus escondeu. Quem Deus esconde, o diabo não acha. Se ele pudesse, rasgava no meio, mas não rasga. Deus escondeu. Aí Deus não mandou ninguém levar a comida lá, Deus mandava os corvos. Aí, como o corvo foi animal vindo para lá e para cá, não tinha como saber onde ele estava, né? Era corvo indo, corvo vindo. E no bico trazia pão e carne, mas Deus cuida de uma forma muito linda. Era só tirar. Deus vai suprir tudo, você crê? Vai suprir tudo, vai mandar paletó. Você olha para o seu guarda-roupa de Deus, tem uma chamada comigo, não tem nem paletó. Deus manda te dizer: eu vou encher. E você vai escolher, eu vou com qual essa noite. Ele supre. Deus vai te dar
pagar teu casamento, jovem. Recebe a palavra. E vai ser, olha, não é para todos isso é para pessoas específicas. Deus vai lhe dar um obreiro para aquela chamada missionária lá, que tu já conhece e sabe, para aquela. Ele já tem separado já. Porque você rejeitou a mulher de Potifar, rapaz, Deus vai lhe dar um azenate, viu? Para você casar com ela, crente, lavada no sangue de Jesus. Aí acabou a água do ribeiro. Senhor, acabou a água e agora o teu profeta vai passar fome? Não, eu já dei ordem. Já ordenei, eu não pedi não, porque eu não peço, eu não ordeno. Eu ordenei a uma viúva. Aí a gente pensa, viúva rica, né? Porque quando a gente pensa que Deus vai usar alguém para abençoar a gente, sempre a gente pensa que Deus vai usar um empresário, alguém que tem muito dinheiro, não é? Mas irmão, Deus faz cada coisa. Eu ordenei a uma viúva pobre, ela é tão pobre que eu não pedi para ela. É para você não dizer glória à viúva, glória à aposentadoria da viúva. Você vai dizer glória a Deus que sustenta a mim e sustenta a viúva. Vá lá! Agora, sabe o que é que eu acho lindo? É que a expressão aí, quando Deus disse, desce ou esconde-te no ribeiro, junto ao ribeiro de Querite, Querite significa ajustar. Que apesar de Deus estar usando Elias, não significava dizer que Elias estava pronto. Deus levou ele para Querite para ele ajustar. Querite significa ficar do tamanho de. Porque Deus tem uma forma para o obreiro. Aí não pode chegar sobrando nem faltando, tem que ficar na forma. Você vai para o Querite para você ficar ajustado do jeito que eu quero. Nem mais nem menos, nem santo nem mais, nem pecador nem mais. Ajustado. Deus vai te ajustar. Vai botar os pingos nos is. Vai mudar teu guarda-roupa. Vai tirar aquela mini saia que está lá para o dia que se desviar. Ele vai tirar. Saia. Não tem um dia de se desviar, não. Tem um dia de ficar mais frente. Eu vou tirar de lá, vou arrancar. Vou ajustar. Vou ajustar teu namoro. Vou ajustar como que você entra na internet, vou ajustar as programações da TV que você assiste, eu vou colocar tudo ajustadinho, tudo sob controle, ficar do jeito que eu quero, nem ajustar. Vou ajustar seu comportamento na escola, eu vou ajustar. Aleluia. Vá para Sarepta, Elias. Aí Sarepta significa fundir ou refinar. Malaquias capítulo de número 3 diz que Deus ia purificar os filhos de Levi, como o ourives purifica a prata. E ele se assentará com ourives e vai purificar a prata. Aleluia! Pega a prata tipo assim numa colher
coloca no fogo. Aí ela vai derretendo, ficando em estado líquido. Quando é que o Uribe sabe que ela está no ponto? Quando ele olha e vê a imagem dele assim, dela. Aí ele diz, tá bom. Não vai matar a prata, né? Deus vai te levar para Sarepta. Eu creio. Ele vai levar para o Querite para ajustar. Depois vai levar para Sarepta para refinar. Vai botar você no fogo. A prata chega dura, mas no fogo fica. O fogo vai ficar molinho, chorando, quebrantado, pedindo perdão, submisso, vai pra Sarepta. E quando é que eu saio de lá? Só quando ele olhar para você e ver a imagem dele. Ela está como eu, agora pode sair. Só sai quando parecer com ele. Já perdoa como eu perdoo, já ama como eu amo. Ah, pode sair, agora pode. Ele chegou lá em Sarepta e a crise era tão grande lá. Ele viu uma viúva na porta da cidade pegando uns pedacinhos de lenha. Olhou para ela assim. Ele disse, mulher, pega um tubo de água para mim. Eu imagino que ela pensou, água até tem. Aí deu as costas e foi buscar água. Aí ele disse, faça o seguinte, traga também um bolo de farinha. Ela disse, farinha? Meu senhor, a crise está grande aqui. Eu vim pegar esses pedacinhos de lenha aqui de cavaco para fazer a última refeição para mim e para o meu filho depois que a gente comeu. Tem mais nada. Deus só chega no limite. Farinha fala da palavra e o azeite fala da unção. Aí ele diz assim, faça o seguinte, passa o primeiro para mim, dê um dízimo. E lá vem a palavra do Senhor. Ele disse que me sustentava, ele disse que ia usar uma viúva. A farinha da panela não vai se acabar, e nem o azeite da botija vai cessar. E prepara, jovem, Deus vai te encher de farinha, que é palavra, vai multiplicar o azeite. Essa noite ele já está multiplicando. Tirando e multiplicando, era tirando e multiplicando, era tirando e multiplicando. Te prepara, Deus vai te encher de graça, de azeite, de farinha, que é palavra, para você repartir na escola, na campanha evangelizadora, para repartir com seus vizinhos. Toma farinha, toma a Bíblia, toma unção, toma palavra, toma unção, toma óleo. Diga comigo, Deus supre. Diga comigo, Deus provê. Deus chama, Deus respalda, Deus supre. E eu vou encerrar. Deus capacita. Com o passar do tempo, na casa da viúva, o menino dela morreu. E ela veio ao profeta e disse, meu Senhor, vieste visitar a minha iniquidade aqui, a iniquidade da serva. Meu filho acabou de morrer. Elias se levanta, sobe ao quarto,
Entra no quarto, olha para o menino, Deus capacita. Deixa eu dizer uma coisa para você: Paulo morreu, Pedro morreu, mas Jesus está vivo. Deus não precisa ressuscitar Elias para fazer milagres. Me prepara para uma capacidade tão grande que Deus vai mandar. Estende a tua mão aí, estende a tua mão. Deus vai usar as tuas mãos para fazer milagres. Me prepara para Deus usar mãos ordinárias para fazer coisas extraordinárias. A Bíblia diz em Atos 19 que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia obras extraordinárias. Aleluia! Glória a Deus! Me prepara para expulsar demônios. Deus vai usar as tuas mãos. Deus vai consagrar as tuas mãos. A partir de hoje elas são minhas. Tu vai colocar a mão sobre pessoas que estão envolvidas com tráfico de drogas e vai orar. E no momento ela vai jogar o cachimbo fora e aceitar Jesus como Salvador. Deus vai usar as tuas mãos para libertar traficantes, prostitutas. Tu vai orar por pessoas que vivem na prática da homossexualidade. Ele vai cair em processo, você vai expulsar e ele vai se levantar como uma nova criatura. Eu já disse isso a vocês, mas eu vou dizer de novo. Deus tem usado o nosso pastor presidente de uma forma extraordinária. Mas vem algo muito maior aí na frente. Eu sinto isso. Deus vai usar ele de uma forma tão maravilhosa e muito maior. Eu já disse isso a você, mas eu vou dizer de novo. Deus vai pegar o estado e vai fazer isso aqui assim, balançar. Através do nosso pastor, Deus vai fazer um investimento tão grande na igreja. E o que tem acontecido é só ensaio. Isso é só ensaio. Grande é o que vai vir aí na frente. Deus vai pegar o estado de Pernambuco e vai fazer assim, ó. As nações irão saber que eu, o Senhor, escolhi esse estado para dar um balanço no mundo. Senhor, se tu estás nessa profecia, a partir de agora, é a partir de agora, assim como teu servo Elias clamou e caiu fogo no céu, eu sou teu Elias esta noite. Vai cair uma tocha de fogo tão grande. Altar consertado e pedra junta vai cair, vai cair, vai cair. Receba a tocha do fogo do Espírito.
Recebe a glória de Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, venha para frente. Tem línguas repartidas como o de fogo pousando. Já venha batizado. Receba enquanto você vem para frente. Você já vai vir para frente, Jesus já vai lhe batizando. Receba, receba, já venha falando línguas. Já venha falando línguas. Glorifica aí você que está na frente. É o Espírito Santo que batiza, irmão. Comece a glorificar, 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 glorificar. Você vai sentir as suas mãos queimando. É Deus consagrando as tuas mãos. Prepara para ser uma pessoa usada extraordinariamente em milagres. Deus vai te usar como imã para as almas chegarem para perto dele. Tem gente que vai bater na porta da tua casa dizendo: irmão, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus, 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 Jesus. Deus vai te capacitar te dando o dom da palavra. Você vai sentir os seus lábios queimando aqui esta noite. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Recebe o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Recebe o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Glorifica, glorifica, glorifica agora, agora. Recebe agora, recebe agora. Durante as madrugadas, Deus vai passear contigo no mundo espiritual. Te prepara para as viagens espirituais. Deus vai te suspender entre os céus e a terra. Ele fez com Ezequiel. Recebe a presença do Espírito Santo de Deus. Você que é batizado, ore por essa pessoa que não é batizada com o Espírito Santo aí. Se Jesus já está batizando, levanta a mão para identificar quem Jesus já está batizando. Já batizou ali com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde estão as pessoas amigas que querem receber o Deus de Elias como seu Deus? Vem à frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A primeira pessoa que quer receber Jesus como seu Salvador, levanta a sua mão e vem à frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão para a gente identificar assim.
procura que